Está começando o Store Talks. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. Aqui vamos trocar ideias de um jeito descontraído sobre empreendedorismo, criar uma comunidade e ajudar você a desenvolver, crescer e alcançar o seu sucesso. Seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é o teu objetivo realizado. Se é isso que você busca, então está no lugar certo. Siga-nos no Instagram e Facebook em @store.empreenda, no YouTube @StoreTalks e nas principais plataformas de podcasts como Store Talks. Os links estão aqui na descrição. O episódio de hoje é um oferecimento da Il Giro Pizza Napoletana, um produto diferenciado de alta qualidade, massa de fermentação natural que deixa ela mais leve e crocante. Hoje temos aqui, com o oferecimento deles, uma pizza tradicional de marguerita e uma especial de frango barbecue e cheddar, que era a pizza que Elvis Presley costumava pedir no restaurante Coletas em Memphis, no Tennessee. Caraca. Siga eles no Il Giro Napoletana. Faça seu pedido ou dê uma passada para conhecer e degustar. Fica aqui em Piracicaba, na rua Moraes Barros. Cola lá no Instagram deles. Nossa convidada de hoje é empreendedora no ramo de acessórios para cavalo e moda country e amazona, Alessandra Alves. Seja bem-vinda ao Store Talks. Obrigado por ter aceito esse convite e nos recebido aqui na sua loja. Obrigada, eu que agradeço. E aí, Cleitão, o que a gente pode extrair dela hoje aqui? Cara, Alessandra, a gente tem conversa, hein? Dá pra fazer umas 4, 5 horas de podcast tranquilamente aqui. Ale, eu acho legal começar, eu já sei, você já me contou uma parte da tua história, mas é sempre bom passar para esse público que não te conhece. Como que começou essa loucura de, porque você já me falou que você trabalhava e chegou uma hora, deu um start, falou, não é isso que eu quero buscar mais. Sim. Você lembra pra gente, como que foi essa loucura? Eu acho que assim, na verdade já começou de uma paixão, né, que eu queria muito ter um cavalo, e queria fazer o esporte, né, a prova dos 3 tambores, e não tinha condição, né, condições financeiras, né, mas aí, por conta desse sonho, trabalhando numa transportadora na época, eu falei assim, bom, eu preciso ter o plano B, eu tenho que ter uma outra renda, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, que só o salário ali de todo mês não vai dar para manter o hobby, né? Que é um hobby caro. Sim, né? Em cavalo o custo é muito alto. Sim, né? O custo é muito alto. O salário que eu ganhava lá ia só para pagar... Só a ração. Só a ração. Eu imagino que a gente já né? Só a mensalidade ali do cavalo, né? Para manter uma família ali, né? E aí eu tive a ideia, falei assim, poxa, eu vou vender alguma coisa. E eu já sempre tive um pouquinho dessa veia de vendas, assim. Na transportadora você trabalhava com o que exatamente? Eu trabalhava com a parte de agregados, contratação de motorista, acerto, fazia toda a parte de nota, o fechamento. Nada a ver com vendas. Nada a ver com vendas. E você é formado em logística? Eu tenho comércio exterior, né? Fiz na Unimap, né? Administração, com ênfase em gestão de negócios internacionais, que é o GNI. Uhum. E depois eu fiz a logística, né? Eu fiz o tecnólogo em logística. E depois eu estava na transportadora e fiquei tempo nesse ramo de transportadora. Saía de uma e ia para outra. Até que eu cheguei numa empresa e eles me ajudaram com bolsa e tal para fazer isso. Aí eu consegui a bolsa lá e fui fazer a logística. Legal. Né? E aí você pegou, preciso vender, tô no meio country aqui nas provas. E daí... Você já competia nessa época? Não. Eu Era só pelo hobby só queria do comprar o cavalo, né? Você nem tinha o cavalo? Nem tinha o cavalo, eu só queria comprar o cavalo. Queria fazer a aula, comprar o cavalo. E daí eu... comecei a vender, bom, na verdade é assim, eu falei assim, bom, preciso vender alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa fora do meu trabalho, porque eu tinha... Renda extra que possa te proporcionar o seu sonho. O sonho, para também não mexer, assim, de eu ter um carro, uma casa e tal, que se não desse certo, né, não podia arriscar tudo. Então eu comecei com o trabalho registrado e eu fazia isso paralelo. Então daí eu falei assim, bom, o que eu posso vender, o que eu posso fazer para pagar essa despesa do cavalo. E aí foi engraçado que daí eu comecei a fazer aula de cavalo e pagava lá uma mensalidade pequena para uma amiga, e daí já estava vendo o cavalo e ela me convidou para ir num rodeio. Falou, eu empresto o cavalo e você vai no rodeio.
Só que daí eu queria comprar o acessório para pôr no cavalo. Eu não tinha o cavalo, mas eu queria ir pelo menos bonitinha, uma manta o cavalo legal. no seu estilo. Uma manta bonita, porque o que ela tinha, era emprestado, era tudo velho lá, de fazer aula, e as meninas iam toda bonitona, equipada, sela nova, manta nova, caneleira nova, e eu falei assim, bom, eu tô com um dinheirinho aqui, eu vou comprar uma manta e uma caneleira para ir pelo menos bonita, assim, o acessório no cavalo. E aí foi que eu andei Piracicaba toda, procurando nas agropecuárias, nas lojas Caltra, ver se tinha, e eles não tinham esse acessório. Eu falei, caramba, e as outras amigas lá do rancho também queriam comprar alguma outra coisinha. Falei, pô, eu quero, elas querem, não acha aqui? Surgiu a oportunidade. Falei, eu vou vender esse negócio, que daí eu começo a vender para minhas amigas. E aí foi que eu achei uma marca lá e comecei a vender para minhas amigas. E daí que foi surgindo. Entrou aí. em contato com o fornecedor, Entrei em contato fez uma parceria. Fiquei sabendo, fui nesse rodeio, aí a organizadora do rodeio, ela vendia isso para as alunas dela, e eu perguntei para ela, você pode passar o contato dessa pessoa que você vende? Porque ela era lá de Maristela. Então, para eu ir lá em Maristela buscar e vender aqui, ou comprar dela para usar, era longe. Sim. Aí eu falei assim, você pode? Ela falou, posso, claro. Aí eu entrei em contato com o fornecedor, e aí eu fui até São Pedro comprar da mulher lá. Aí eu falei assim, bom, eu vou comprar uns R$1.000 aqui de caneleira. Se não der certo, pelo menos não perco muito, né? Eu fui lá, sei que a mulher chavecou, fez eu gastar lá R$2.500 e voltei e falei, meu Deus, e agora? Como agora eu tenho que vender. Pra quem que eu vou vender? Porque assim, tava começando, eu nem conhecia muita gente. Pra quem que eu vou vender? Eu falei, e agora? Se eu não vender, eu vou ter que dar meus pulos pra pagar isso aí, né? E olha, eu sei que eu vendi tudo em uma semana, porque daí eu arregacei a manga, eu ofereci pra tudo quanto é colega, e eu postei no Facebook. Você já estava inserida nesse meio, você tinha pessoas que você sabia que queria. Mas assim, eu não conhecia ainda todo mundo, conhecia só as amigas em volta, que era pouco, o rancho ainda era pequeno, tinha pouca aluna. Só que o start foi que eu postei no Facebook, na época ainda não era moda, não tinha Instagram, não era moda você postar o que você vendia assim no Facebook. Não era tão comum igual hoje, que você posta o que você vende. Sim. Então eu comecei a fazer uns combos, pegava a caneleira, o cabresto, a manta, e eu colocava tudo em cima da minha cama. Se ver as primeiras fotos, você vai ver a colcha. Vendedor ambulante mesmo. Vendedor ambulante. Assim. E quanto tempo faz isso? Faz 10 anos, mais ou menos, que eu já tô. 10 anos. Bacana. E E aí, qual foi o próximo passo? Então, aí eu fui vendendo no Facebook, vendendo para os colegas e tal. E comecei a vender de final de semana. Aí comecei a andar no final de semana. Ficava sabendo que tinha uma prova, eu ia lá vender na prova. Aí deu vender na prova, eu falava, olha, se você quiser que eu vá no seu rancho um dia para visitar, mostrar para suas alunas e tal. E aí foi puxando uma coisa a outra. Fazendo bastante contato, boca a boca. Aí eu saí da empresa. Daí não deu certo. Saiu ou saíram? Saíram comigo. Na verdade, eles me mandaram embora. Porque assim, aí eu mexia no celular ali, tipo... Vendendo. Fazendo pro CTR. Os clientes começaram a chamar, e eu olhava assim e falei, gente, essa venda aqui é maior que meu salário do mês inteiro. Aí eu falava, eu não posso perder essa venda, meu chefe vai ficar bravo, mas tipo, uma vendinha aqui vai ser o salário de 30. Mas no fim foi bom pra você. Foi bom. Aí ele me mandou embora. Ficou bravo lá de eu ficar mexendo no celular. Não ficou bravo, mas ele ficou meio com dor de cotovelo lá, viu que eu tava melhor que ele. Tá ganhando mais que eu aqui fazendo esse... ele tirava sarro de mim. Quando eu comecei a vender, gente, que eu falei que eu tava... se servir aí, hein? Quando eu comecei a vender, que eu falei que eu tava vendendo, eu tinha uma Titã na época, né? E aí ele tirava sarro, porque daí eu cheguei falando pra ele assim, olha, eu consegui comprar minha primeira sela. Ele falou assim, pra que sela, nem cavalo você tem, você vai pôr na sua moto? Filha da puta. Nossa, eu falei, pois um dia eu vou ter cavalo, daí eu vou pôr a sela no cavalo. Mas ele ficava tirando sarro, vai pôr a sela na moto? Mas eu acho que é um combustível isso, né? Acaba sendo. Foi um gás. E aí você acaba tendo assim, não, peraí, vou te provar então. Com certeza. Porque você falou, eu comprei a sela, mas não tinha nem o cavalo ainda, né? Você já tem uma parte. Sim. Você tá olhando para aquilo todo dia, né? Você já mentaliza, vou chegar no cavalo. Sim, eu tinha a meta. Agora não tenho nada, não tenho nenhum pôster na parede, você acaba esquecendo daquele seu objetivo. Sim. Né? E aí frustra-se. Então, foi um passo importante para você ter comprado essa sela, mesmo não tendo um cavalo.
Foi, a meta Até porque foi... você poderia usar em cavalos emprestados, né? A meta foi, eu vou comprar a sela, depois comprei a sela, agora a meta foi o cavalo. Depois do cavalo veio o carro, que eu não tinha carro, eu precisava vender. Então, assim, foi tudo indo. E assim, falei, bom, se eu já estava vendendo à noite, fora do horário de trabalho, e fim de semana, ele mandou embora. Agora eu vou fazer todo dia, o dia todo. Inteira. Semana inteira, não tem hora, diretão. Tem o dia todo pra focar nisso. E trabalhando sozinha, você não tinha ninguém pra te ajudar. Assim, nesse comecinho, nesse início, eu tava namorando. Então ele tinha carro. Então ele me levava com o carro dele nesses ranchos vender. Mas logo depois eu já larguei dele, mas aí eu já tava guardando um dinheirinho pra comprar o carro. Então assim, já comprei o carro, daí eu comecei a sair sozinha, fazer toda essa correria. Mas aí eu olhei pra cara da minha mãe e falei assim, mãe, ele mandou embora, eu tenho 4 meses de seguro-desemprego, então tem 4 meses aí meio assim. Pra correr e fazer o negócio girar. Se isso aqui pagar minhas contas nesses 4 meses, é nisso que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer da minha vida. E 10 anos depois... 10 anos depois eu tô numa loja. Loja aqui, né? Uma loja física. Bacana. Então assim, você começou lá por querer mexer com isso não, mas para ter para você, não tinha quem fornecesse. Uhum. Né? É até um pouco parecido com um dos negócios que eu tenho, né? Também a gente queria peças para barco e também não achava. A gente foi atrás e criou uma loja para isso, né? Aí você queria, não tinha quem te fornecesse, você foi atrás de quem pudesse fornecer. Sim. Já tinha uma rede de contatos de pessoas que também queriam e também não conseguiam comprar. Sim. Aqui na região. Sim. Aí você começou a vender de boca a boca no Facebook, comprou sua cela, e aí já pensando num próximo passo que você precisava se deslocar para ir para os eventos, para as competições, comprou seu carro. Uhum. Né? É muito a questão do foco, né? Pô, eu preciso, esse é o próximo passo, é um planejamento, né? Mesmo que não esteja no papel, lógico, o ideal é estar no papel para saber o que você vai fazer, né? Mas você tinha um planejamento. Sim, eu tinha uma meta ali, né? Eu tinha um sonho, né, para realizar, né? Você vê que é muito do curso. A gente tem isso na cabeça e quando a gente vai pro curso, fala, foi tudo isso que eu fiz. É que a gente fala o curso, é que as pessoas não sabem o que é o curso, né? Vai ficar no suspense, ninguém vai saber que curso é esse. Mas é um curso de empreendedorismo. Que eu participei também. A gente se conheceu e tem aquela fase das metas e do planejamento. Eu via muito isso, eu tenho tudo isso na minha cabeça, mas não tenho no papel, que é onde você fala, eu tô fazendo isso, mas tô fazendo de uma forma, pulando uma etapa. E não mas organizada. Funciona, é que quando você coloca no papel, né, visualiza aquilo todo dia, tem um planejamento, aquilo vai acontecer mais rápido. Sim. Né? Estudos comprovam isso, né? Mas e aí, Ale, assim? E aí, teve seu carro... eu acho que assim, o empreendedorismo tem que estar um pouco na veia, né? Porque assim, lá atrás, né, não tinha o curso. Tinha que ter aquela veia, aquela garra de querer fazer alguma coisa diferente. Eu acho que mais do que a veia empreendedora, né, a veia de negócio, é ter uma meta e buscar ela. Sim. Porque você enxergou que, pelo salário que você tinha, você não ia conseguir fazer o que você queria na sua vida. Exatamente. Então você começou a buscar alternativas. Sim. Né? E aí acabou que, por você estar no meio, ter o conhecimento, pelo menos básico, do negócio de acessórios para cavalo, né, e moda country, você acabou abraçando isso e transformou isso num negócio. Sim, e isso faz com que você chegue nos sonhos que você deseja. Hoje você já tem seu cavalo, você já tem o seu carro, tem a loja, né, mas eu tenho certeza que você tem outros objetivos aí que devem ser alcançados. E a loja, uma expansão, novos negócios, talvez no meu segmento, vão proporcionar com que você alcance eles. Sim, sim. E é muito louco isso, porque assim, na verdade, isso aí eu já tinha lá de trás de criança, sabe? Era uma coisa assim que já vinha comigo. Eu já tinha uma coisa assim que eu queria. Porque assim, com 15 anos, lá atrás, na verdade, com 10 anos, eu já andava a cavalo no sítio. Com 15 anos, eu fui fazer aula de prova do tambor. Só que, eu fiz 1 mês de aula, que foi o dinheiro que eu tinha para pagar. Deve ser caríssimo também, né? Só que meu pai não pagava. Eu tinha que costurar a vassoura na roça, costurava a vassoura, que é a vassoura caipira, eu tinha que cortar a vassoura na roça, eu costurava a roupinha de boneca, o dinheiro que eu fazia, meu pai falava, é para você. E aí eu ia fazer a aula, e eu pagava, o dinheiro que eu trabalhava a semana toda, eu pagava 1 aula. Caramba. E era 1 hora de aula. Na época era assim, R$60, 1 hora de aula, então eu trabalhava a semana toda, nos horários que eu não estava na escola, juntava esse dinheiro, ia lá, pagava os 60 e fazia aula. Só que meu pai falou assim, Alessandra,
isso aí é para quem tem um bom patrocinador. Já tinha essa... Ele falou, eu não vou poder continuar, nem te dar isso aí, então você vai ter que se virar. Então assim, daí parou. Foi o que você fez. Só que daí parou, tinha 15 anos, não conseguia arrumar emprego aqui Você congelou isso por um período? Congelei 15 anos e aquilo ficou na minha cabeça, eu queria. Eu falava, isso aí as meninas é muito ricas, elas têm o trailer, tem o treinador, o pai tem empresa. Viu, o salário que meu pai sustenta, eu e minha família, é o que gasta só no cavalo. Só no cavalo, foi o que você falou. Sabe? Então era muito surreal, muito surreal. Eu falava assim pra Deus, eu quero, mas eu não sei nem como, nem por onde começar, não tenho nem noção do que fazer, sabe? E assim, eu falo que Deus faz as coisas certas, na hora certa, encaixou, sabe? Assim, eu comecei por um meio vendendo, sem eu ser a menina rica, sem eu ter vindo daquela veia rica, de um pai rico. Ele me fez entrar nesse mundo, ser conhecida por essas meninas, por um outro caminho. Sim. Né? Que foi um caminho da oportunidade, inclusive. Um caminho da oportunidade. E eu falava assim, eu quero fazer, eu quero competir, mas não sei como. Mas eu ficava ali, pensando, de algum jeito vai ter que dar certo, e como e tal. E foi muito assim, na oportunidade, na hora certa. E as pessoas falavam pra você, viu, larga disso que você não vai conseguir. Muito. Toda hora o pessoal falava assim, viu? Porque assim, não era comum você vender acessório pra cavalo, né? Hoje até mais, mas na época não era muito comum. E uma mulher, né? E é um ponto que pra nós, pelo menos pra mim, é um mercado completamente nichado. Quando você falou no curso, você falou assim, eu vendo acessório pra cavalo, eu olhei. Não, e ela falou tralha. O que é tralha? O conhecido mesmo, eu sou da traia. Traia o que é pra traia cavalo, de cavalo? Traia pra cavalo. Eu olhei, eu falei, eu já tive cavalo. Tem mercado pra isso? Eu não fazia ideia, né? O curso também me abriu muita cabeça nesse aspecto, porque você fala, cara, tem mercado? Tem. E você fala que, tipo, antigamente não tinha tanto, mas é que antigamente a gente não era tão conectado, né? Às vezes tinha o pessoal querendo, porque você passou por isso, você queria comprar e não achou, principalmente na nossa região. Mas tinha uma galera querendo, eu imagino que quando você começa a rodar os eventos, você começa a sentir que, pô, tem uma galera que quer comprar isso aqui, e eu tô vendendo aqui porque eles estão vindo sem. Porque se tivesse loja na cidade deles, provavelmente eles já chegariam aqui com a caneleira, com a manta, mas eles estão vendo aqui uma coisa que eles não acham no dia a dia deles ali. É aquilo que a gente falou, pra nós pelo menos não é comum. Hoje ela tá no meio, bem inserida, tem um negócio em cima disso. Hoje você tem quantos seguidores no Instagram? Quase 70 mil. Caramba! No mínimo são 70 mil pessoas que gostam de traia. Que gostam de traia. E não só traia, né? Mas a própria moda country, as botas, não, e quando eu falava assim, eu vendo acessório pra cavalo, o quê? Aí já teve gente que falou assim, mas... Tá, você sai vender aí, mas você só faz isso, você não tem outro... Você não trabalha? Você não trabalha? Vender o quê, gente? Você não tem um emprego? Essa é a pior, né? Você não tem um emprego? Tá, mas o emprego é só das 7 às 5? De outro jeito, não é emprego. Para muitos, infelizmente, a gente tem essa... É que tem aquela questão, né? Você quer um emprego ou você quer um trabalho, né? Meu irmão falava muito isso pra mim. Não, e não foi nada fácil. Tem pessoas que olham, até agora, eu vou falar pra vocês, agora, recentemente, não faz muito tempo. Hoje tem 1 ano que eu abri a loja. Mas logo que eu abri, a gerente do banco chegou, entrou pra ver e tal, conhecer a loja e tal. Ela falou assim, mas você tem sócio? Mas você fez sozinha? Não, mas você não tem alguém? Você tem o pai? Você é casada? Né? Eu sou solteira. Machismo total, né? Não por nada, mas assim, achou que... Como será que ela tem alguém patrocinando, tem alguém botando dinheiro aqui, você tem um homem botando dinheiro aqui, ela queria entender como é que eu fiz isso aqui sozinha. E sozinha mesmo. Sozinha mesmo. Sozinha mesmo. Muito surreal, porque ainda tem, você vê, foi uma gerente que veio e mesmo assim ela olha e te pergunta, uma mulher também, né? Uma mulher. Peraí, mas você fez tudo isso sem um homem? É possível? Exato. Ficou meio... Por que não, né? Porque você precisou de um homem para ser gerente do banco? Mas esse negócio dá dinheiro, tem tanta gente assim com cavalo, tem tanta gente que compra cela, né? Mas a pessoa compra cela uma vez e depois ela não compra mais. Mas, gente, o Brasil... É gigante. Não, isso aqui pensa porque... É um acessório de moda, acaba sendo. O que você falou, as meninas iam pros eventos com os cavalos bonitos. Sim. Deve ser meio que igual ir numa festa. A menina não vai usar o vestido 2 vezes. Sim. Principalmente naquele mesmo lugar, né? Sim, e tem o outro mundo, que tem as pessoas que vivem do cavalo. Então ela usa... mesmo.
a sela, o equipamento para treinar um cavalo todo Desgasta, dia. Né? Que ele trabalha, ele treina o cavalo, ele vende o cavalo, ele treina competidor, então aquilo ali é a ferramenta de trabalho dele. Ele precisa estar sempre renovando. Exatamente, ele precisa comprar é um bem de consumo, usar. Né? Ele tem que usar aquilo ali toda hora, porque ele vive daquilo. Mas é muito aquilo que eu comentei no nosso episódio 0, né? Que é quando você fica preso numa caixa e aí você sai, tudo que você... Aquilo que eu falei pra você, eu achava que comércio não dava dinheiro ali. Eu falava assim, não, mas... O que esse povo tá fazendo aqui na rua? O que esse povo tá fazendo na rua, segunda-feira no comércio, quando eu saí da empresa? Porque eu fiquei dentro de uma indústria há 10 anos. E era pegar o ônibus e ir pra indústria. E o meu passeio era, vou no shopping passear com a família, aquilo ali era comércio pra mim. E na minha cabecinha era, se eu só vendo de final de semana, como que essas lojas sobrevivem? Sim. Aí eu tô falando, tipo, eu entrei com 18 anos, saí com 28. Então, pra mim foi assim, não existe fora de indústria trabalho. Não existe um mercado fora de indústria. Eu via todo ao redor da indústria, transportadora, eu enxergava as usinas que produziam. O ecossistema industrial. Né? E não via. Aí quando eu saí, que eu vim pro centro, comecei a trabalhar numa consultoria no centro, eu passava no centro e falava, tem uma galera na rua, na segunda, na terça, na quarta, as lojas estão abrindo. Aí começou, sabe, a dar um estalo de, pô, tem mercado. Sim. Tem mercado pra tudo, assim, é muito louco. Sim, eu acho que, assim, por mais que... Eu tava até vendo uma matéria, né, sobre isso. Por mais que o mundo hoje é muito digital, a loja física nunca vai acabar. Porque tem a pessoa que quer vir experimentar a roupa, ela quer provar, ela comprou na internet e não chegou do jeito que ela queria, ela vai na loja provar pra ter certeza, sabe? Tem pros dois, tem aquele que também não tem a paciência de ir na loja e compra pela internet, mas, assim, acho que a física é... mas eu também... Como que é o nome do cara do Chili Beans? Caíto. Ele Caíto fala Maia, isso. Né? Caíto Maia. Ele fala a experiência de você tocar, sentir, trocar uma ideia com um vendedor que tem mais experiência que você. De repente você vai com um amigo, experimenta. Isso aí não acaba, isso aí não vai acabar nunca. É a experiência do cliente, que assim, por mais que os meios digitais, os sites de e-commerce estejam se aperfeiçoando para ter uma experiência do cliente melhor, ele não tem o contato pessoa com pessoa. Né? E às vezes, você foi vendedora, ainda é vendedora, e às vezes o cara quer bater um papo. Sim. Você Eu tenho experimentado muito isso agora. Eu tenho feito isso e isso está sendo muito bom para mim. Eu tenho ido montar stand em feiras, e aí eu mesmo que vendo. Então eu estou tendo aquele contato direto com o meu cliente, sabendo o que ele quer, o que está faltando, o que está de positivo, o que não está, sabe? E assim, as pessoas vão lá, prova, compra, experimenta, quer ver, quer conversar. Então essa ligação, que é o que? Antes eu tinha muito o online, né? Antes da loja física. E hoje as pessoas do online estão me conhecendo pessoalmente. E a afinidade está sendo ótima. Que você integrou os dois mundos. Sim. E o retorno de estar conhecendo a pessoa pessoalmente está sendo assim super positivo, sabe? É muito bacana. E as pessoas falam, poxa, Alessandra, eu só vejo você na internet, agora estou conhecendo você pessoalmente. Cria aquela afinidade, vínculo, né? aquela empatia, né? De gostar do atendimento. Que o cliente, ele quer atenção. É bem isso. Quer ser ouvido. Quer ser ouvido. Às vezes ele nem vai comprar naquele dia. Sim. Só quer conhecer, bater um papo, né? Sim. E assim, depois esse cara sai dali, e aí você vai ter níveis, né, do cliente curioso, o cliente que de fato compra, mas aí você tem aquele cara que não compra nada, mas ele gosta do bate-papo, e aí numa rodinha de amigos, tem a Lê. É o que mais acontece muito. Eu não tô vendendo pro cliente, mas ele fala assim, mas eu ele vende para você depois. Ele vende para mim depois, mas porque ele gostou do meu atendimento, que às vezes eu mostro para ele. Ele fala, não vou comprar, eu só tô dando uma olhadinha. Não, mas eu faço questão de mostrar. Eu gosto disso também. E depois você vê o feedback, porque daí ele te indicou para alguém, para um amigo, um conhecido. Muito bom. E vendas é isso, você tem que criar um relacionamento. Não adianta, diferente de vender um sorvete no quiosque, lógico, né, mas é um produto com valor agregado, tem algo a mais, tem que ter uma experiência mais profunda, né? E você botar uma bota dessa na internet, a pessoa não consegue botar no pé dela para saber como que ela vai se sentir, se aquilo lá tá confortável, porque tem bico chato, bico reto, bico redondo, sei lá, tem um monte de coisa assim. E cano alto, cano mais baixo, uma decoração que na foto não vai aparecer todos esses detalhes, ela não vai conseguir experimentar. Não, e aquilo, né? cara, a pessoa que vem comprar, ela não vem comprar bota.
ela veio porque ela gosta de você. Porque senão ela não vem na sua loja. Se ela não tiver uma afinidade, não gostar, não for com a tua cara, tem tantas outras opções de loja. E eu falo por mim, eu tirei muita experiência por mim. Se eu vou numa loja e eu sou mal atendida, a pessoa não me tratou bem, eu não volto mais. Não volto mais. Entendeu? Então eu quero que a pessoa se sinta bem, que ela fique à vontade, que ela goste do ambiente. E é muito bacana, sabe, o retorno que eu tenho recebido. Tipo, esse final de semana eu fui num desfile de cavaleiro aqui da cidade. E as pessoas paravam a conversar e tal. Ele falou, nossa, isso que você tá fazendo de parar pra conversar com a gente é muito bacana, não é qualquer um que faz. Eu falei, gente, isso aqui é minha venda. É o feedback do cliente. Isso aqui é uma venda. A partir daqui ele vai na minha loja porque ele gostou, porque eu parei para bater um papo, para conversar. E você faz isso até meio que naturalmente, acredito. Naturalmente. Você para bater papo não com o intuito de vender. Eu falei para ele, mas é uma consequência do que você faz. Exatamente. Eu falei isso para ele. Eu falei, gente, é o meu natural. Eu gosto de conversar, eu gosto disso. Não é nada forçado, porque eu gosto de saber que a pessoa gostou da minha loja, foi lá e foi bem atendido. É prazeroso para mim, né? Eu até falo para os meus amigos, Alessandra, eu preciso ir lá na sua loja, eu não consegui ir lá ainda, mas é que eu tô sem dinheiro. Falei, gente, a maior satisfação minha vai ser quando alguém falar assim, olha, eu parei 1 minuto para vir aqui só conhecer a sua loja. Que ela parou a correria dela do dia a dia só para vir na minha loja. Olha que... Com certeza vai ser muito bem recebida. Sim. Então, e a primeira vez que eu vim aqui foi muito divertido, lembra? Porque não é meu mundo. Eu não consumo moda country. Minha esposa já falou isso pra você. Mas eu gosto da loja, porque os artigos são bonitos. Sim. E você olha a variedade que tem de bota aqui, gente. Até quem não gosta, não é do mundo, fica observando. E é aquela história. Se alguém cruzar comigo e falar, nossa, preciso comprar uma bota. Quem tá na minha cabeça? Sim. É a Alessandra. Sim. É muito legal. E eu vou vender pra você, assim, naturalmente. Não vai lá porque ela te trata bem, ela conhece, ela usa o produto, ela sabe o que é bom, o que não é bom. Sim. E a gente sempre, que nem até a sua esposa me falou, a gente sempre lembra de alguém que gosta do meio do cavalo. Provavelmente a gente já até conhece, porque a gente acaba que conhece esse mundo todo de quem gosta do meio do estilo country, né? Então tem os amigos da escola que vêm, que a gente fala, olha que legal, né, estudou comigo lá atrás, e eles vêm com o maior orgulho de falar, eles falam por aí, não, a Alessandra, lá dona da loja, não, ela estudou comigo, eu conheço ela. É muito legal, para mim também é legal saber que eles estão lembrando de mim, né, porque é uma satisfação muito grande eu ter uma loja hoje, que era um sonho, né, então assim, tudo é uma conquista para mim, eu fico muito feliz. Você falou que faz 1 ano que você tem a loja. Sim, faz 1 ano. Como que foi esse processo de deixar de... Não deixar, porque você ainda faz a vendedora ambulante que vai nos eventos, né? Faz hoje ainda muito contato pelo WhatsApp e tudo mais. Mas como foi incorporar a loja no seu modelo de negócio? Assim, que nem o Cleiton perguntou, né? Se eu enfrentei dificuldades lá atrás e se eu escutei críticas. Eu escutei muita crítica de todo que é jeito, e tanto para a loja física eu também escutei crítica. Porque como eu fazia muito de porta em porta, quando eu falei, na pandemia eu vou abrir uma loja, o povo falou, você é louca. Vai abrir uma loja, o povo tá fechando a loja, você vai abrir uma loja? Não faça isso, é besteira. E alguns deles que falou isso para mim, já teve loja e fechou, né? Mas assim, cada um é cada um. Às vezes a pessoa não se adaptou no segmento dele, né? Então eu não posso me espelhar no que ele fez, né? E você viu uma oportunidade também, né? Um local que fosse interessante, com um custo que fosse acessível. Eu não abri também não assim fez loucura, né? Isso. Foi, de certa forma, minimamente planejado. Sim. Sabendo da pandemia. Sim. Que até, eu penso o seguinte, né? A pandemia, ela foi boa e foi ruim para diversas pessoas. Diversos mercados. Né? Quem conseguiu visualizar uma oportunidade, né, porque os aluguéis estavam mais baratos, muitas outras coisas também reduziram de preço, né, foi uma oportunidade de criar novos negócios também, para quem teve essa visão. Agora, quem estava ali sentado reclamando, vou ter que fechar meu negócio por conta da pandemia. Essa pizza é muito boa, hein? Tá aprovado. Show de bola. Pizza é boa. E aí o cara que fica só reclamando e não busca alternativas para, às vezes, dar uma guinada no negócio dele e voltar a ser lucrativo, né? Não vai conseguir. Aquela... Eu vi algum comportamento, né? Exatamente. Eu vi
não lembro onde agora. O cara tinha um restaurante e não fazia entrega. E aí quando estourou a pandemia ele fechou, até um relato, ele falou, não, eu fechei porque eu não queria entregar. E teve restaurantes que eu vi outra história. Eu não entregava, hoje pós-pandemia faturo mais com a entrega do que com o físico hoje. Então você vê, o mesmo cenário com N empresas, cada uma toma uma atitude diferente. A escolha da pessoa, tá tudo bem, se ele quis essa escolha, tudo bem. É que o problema é que às vezes esse é um ponto, né? Se ele quis essa escolha, tá consciente, ele abraçou a ideia, beleza, certo, errado, segue tua vida. Boa escolha. O problema é o cara que faz a escolha, e aí eu acho que ele não tem a maturidade pra, me arrependi dessa escolha, decidi errado, nossa, vou tentar de outra forma. Não, aí ele vira a chave, ele começa a criticar os outros, ele começa a bater, ele só lamenta, ele só reclama. Porque errar, o empreendedor vai errar, todo mundo vai errar. Sim. Né? Agora cabe ele pegar aquele erro e transformar a cabeça dele e pensar, eu errei aqui, então eu vou fazer diferente dessa vez. É aquela história, né? Errar e continuar errando, né? Não tem sentido. Com o mesmo erro, é atestado de loucura, né? Sim. Eu já pensei em outras vezes abrir loja, mas aí eu olhava, nossa, o aluguel aqui é muito caro. Vou fazer aqui. Não, mas não é isso que eu quero. Não, mas não tá na hora. Mas eu sempre tava pensando, que é igual quando eu tava pensando, exatamente, igual quando era no cavalo. Eu vou estudando. Uma hora vai dar certo, uma hora eu vou olhar e eu vou falar assim, é esse. E foi o que aconteceu aqui. Olhava uma coisa, olhava outra e tal, e fui num quartinho, num cômodo pequeno, que era o que cabia no meu bolso. Desse cômodo, na verdade, foi assim, eu fui nesse cômodo porque não estava cabendo mais no meu carro, nem no meu quarto, nem na minha sala, nem no quarto da minha mãe. Virou estoque, tava tinha que dormir em pé. Exato, tava pisando em ovos, assim, sabe? E aí eu aluguei um sobradinho, que inclusive foi uma casa que eu morei 15 anos com a minha mãe. E aí eu coloquei lá, falei, bom, agora eu tenho um lugarzinho. Nossa, já tava feliz com o lugar. Mas você atendia as pessoas lá? Atendia. Não era uma loja física, mas eu podia atender o pessoal que ia lá. O pessoal subia uma escadinha. Nossa, bem íngreme assim mesmo. Assim. Fazia uma atividade física. Fazia, o povo falava, gente, mas você não tem medo de cair dessa escada pra descer com essa cola aqui, não sei o quê. O povo ia lá. Mas eu olhava e falava assim, não. Deixa o povo falar que é o sobradinho, é coisa simples, não sei o que. Um dia que eu estiver lá, hoje o pessoal que vem aqui fala, não, já comprei com você lá no sobradinho. Eu falei, aí que é bom. Porque daí vai ver hoje aqui, vai entender todo o processo, né? Eu tenho cliente que fala, não, eu já fui lá no seu apartamento comprar dentro do seu carro, lá as coisas que estavam no seu carro. Eu falei, aí que é bom, porque daí vai ver como que foi o trabalho que você teve. Trabalho que eu tive para chegar aqui, que não foi assim. Tem gente que fala, nossa, você abriu uma loja assim do nada. 10 anos. Né? Então, 10 anos pra chegar você abriu assim do nada, que ideia que você teve para abrir assim? Não, tô lá atrás já, né? Então quem não conhece, né? O legal do podcast é isso, porque tem muita gente ainda que não sabe de onde que eu vim, como que foi, qual foi o processo. Só passou aqui na frente, nossa, tem uma loja, apareceu uma loja de tralha para cavalo. Exatamente, nossa, apareceu uma loja aqui, né? Da onde surgiu, do nada, assim, você montou uma loja. Então aí, desse sobradinho, que eu tava vendendo só acessório para cavalo, começou a chegar as clientes lá. E aí as clientes falavam assim, você não tem bota para vender? Você não tem calça? Poxa, eu queria tanto comprar uma bota para minha filha. Falei, não tenho. Nesse momento você ainda não mexia com a moda, então? Não. Mas aí eu já tive outro gatilho. Falei, aproveitou outra oportunidade. Eu tô indicando a cliente para ir em outra loja, porque eu não tenho, né? Vai na loja tal que lá tem. Eu perdi uma venda. Passava outro dia, vinha outro cliente. Você não tem isso? Uma bota, uma roupa. Eu perdi mais uma venda. Falei, Alessandra, acorda pra vida, o povo tá querendo roupa, tá querendo bota. E aí eu tinha um funcionário já que tava comigo, só que ele não tava dando conta de vender e tal. Eu peguei alguma coisinha de roupa, mas vi que já não era muito forte dele. Eu também ficava na correria ainda visitando os ranchos, não tava com tempo, porque a roupa demanda mais tempo. E tem que provar, tem que mandar foto, tem que falar como é que ficou no corpo e tal. Falei, acho que eu vou comprar roupa, mas eu vou ter que contratar mais uma funcionária. Eu vou contratar uma mulher, que daí ela vai ser contratada só para mexer com a roupa. E foi o que eu fiz.
Contratei, tava na pandemia, tava vendendo pra caramba, eu vendia na rua, ele vendia no celular e despachava mercadoria. Falei, ela vai continuar. E ele ficava nessa casinha que você tinha? Nessa casinha. Pegando, embalando, despachando. Embalando, despachando e eu vendendo na rua ainda. Só visitando o cliente. E aí, contratei mais uma menina e comecei a comprar roupa, bota, cinto. E o negócio foi andando. O sobradinho foi ficando pequeno. Aquele monte de caixa, ficou só um corredorzinho pro cliente passar. O cliente vinha naquele aperto, ele ia no banheiro provar roupa, porque não tinha provador, não tinha nada. É um cômodo, acho que eu não sei nem falar que tamanho que era, mas é o tamanho de uma salinha. Ficava os dois meio espremidos, tirava a foto assim em cima do balcão ali, rapidinho, ali, bem espremido. Experimentava. Eles procuravam nas caixas roupa, não tava nada exposto. Tinha tava nada de arara, nada. Não, tudo na caixa. Chegava lá, transportador, tinha que subir lá no sobrado. Nossa. As caixas. Aquela escadinha. Tem a roupa tal? Ele falava, deixa eu pensar qual caixa que tá. Aí ele fuçava lá na caixa, cliente lá suando e vai no banheiro provar. Eu falava assim, não, mas calma, é assim mesmo. É simples, a gente vende muito online, mas pode vir aqui e tal. E foi indo, aí foi ficando apertado, né? Aquele sobradinho. Não teve jeito, teve que expandir. Foi bufando. Aí eu sentei um dia ali na calçada com meu tio, por que você não monta uma loja física? Larga a mão, vai para um espaço maior. Ele falava, mas eu tenho medo. Isso que é legal, né? Tem aquele cara que quer puxar, que te dá a pancada, e tem sempre aquele cara que fala, não, vai. Vai. E se eu te falar... Falta, às vezes, né? Se eu te falar que esse tio meu, todo mundo tira sarro, que não acredita que ele falou isso pra mim, porque ele é um cara meio pessimista e ele morre de medo de dar um passo... E pra mim ele falou, vai, você tem que ir. Mas aí, Deus mandou ele falar porque alguém tinha que fazer isso. Exato. Larga a mão de medo, monta uma loja, você precisa de um espaço maior. E foi falando. Toda vez que eu sentava lá, ele falava, abre uma loja. Eu falei, mas aonde? Como? Não sei o quê. Aí sentei outro dia lá na calçada, conversando com ele. Viu? Achei onde você vai montar sua loja. O barracão ali do lado tá parado faz 1 ano, vai lá conversar com eles. Eu falei, será, tio? Vai lá ver. Ele falou, vai lá ver. Deu na força mesmo. É. Aí eu vim ver, negociei, ele baixou o preço do aluguel, falou, ó, só cabe esse tanto aqui no meu orçamento. É o que dá pra eu pagar. Não, vamos lá, você vê e tal. Aí eu olhei e falei, Deus, o senhor quer que eu vá mesmo? O senhor tem certeza? Porque tem hora que Deus, ele fala pra ir, mas se você não vai, ele dá um chute na sua bunda e manda você ir assim, ele empurra. Ele fala, vai, né? Vai, você tem que ir. E aí eu falei, às vezes eu olhava uns cômodos, umas lojas aqui no centro e tal, qualquer cômodozinho pequenininho, 3, 4, 5 mil reais, eu falava, nunca que eu vou. Não cabe nada. Nada. Né? Imagina, você não ia conseguir colocar 1/3 das coisas. Imagina. Não. Eu falei, Deus, o senhor tá me colocando em 140 metros quadrados? Eu falei, não acredito. E aí eu falei, bom, eu já preciso de um espaço maior, porque já não cabe minhas coisas. Vai ficar muito mais fácil eu expor todas as minhas roupas, até mesmo para fazer uma foto, para eu vender, para eu divulgar, para ficar prático da gente achar as coisas tudo expostas na prateleira. E por que não abrir as portas e atender o povo da cidade? Fazer uma loja mesmo. Fazer uma loja. Não é mais um depósito. E o teu mercado, até tem a questão da localização, né? Você não tá na região central. Não. Mas o teu cliente... Ele vem atrás. Ele vem porque ele quer comprar isso e ele não quer comprar pela internet mais. Sim. Eu falei, bom, eu não preciso estar lá no meio, no centrão, no bairro. Porque não é o povão passando na tua loja que vai fazer você vender mais. Uhum. Não, ele é um público específico, né? Só tem que divulgar onde tá minha loja, como eles me acharam. O resto, isso aí já tem o público, eu já tinha os clientes, né? Eu já tinha uma clientela aqui também na cidade, na região. Então, eu falei assim, agora é só trabalhar um marketing, uma rádio, para o povo ficar sabendo onde eu tô localizado. E a galera foi chegando, foi descobrindo, foi conhecendo, aí foi o boca a boca, né? Porque daí uma falou pra outra que tinha loja, o outro que passou até na rua aqui, que vinha na oficina aqui, resolveu chegar, né? A tiazinha que passa todo dia aqui na calçada falou pra uma conhecida dela que gosta de coisa de cavalo e veio aqui. Então, assim... até eu vejo o seguinte, né? É uma loja que você começou focado em acessórios para cavalo e hoje você tem a moda country para as pessoas mesmo. Sim.
E muita gente deve vir aqui não procurando as coisas para cavalo, pela moda Pela mesmo moda, hoje, né? é. E aí você consegue até um público maior, porque não é todo mundo que tem cavalo que usa moda country, mas Sim. todo mundo que tem cavalo usa moda country, mas nem todo mundo que usa moda country tem cavalo, Sim, né? foi uma das coisas que eu parei para pensar na roupa. Eu falei assim, bom, eu vi primeiro pela mãe que trouxe a filhinha comprar um capacete. E aí a mãe queria usar roupa country para acompanhar a filha nos eventos. Então, assim, o pessoal que vai num rodeio assistir as montarias, ele quer estar de roupa country, mas não necessariamente ele tem um cavalo, né? Então, quem vai num desfile, assistir um desfile, um rodeio, ele quer estar de roupa country, ele gosta de se vestir de country, mas ele não tem cavalo. E o meu nicho de mercado, que era o acessório para cavalo, era só para quem tinha cavalo. Então, não para quem acompanha, não para quem gosta, nada. E aí, funcionou super, porque hoje eu vendo para os pais da competidora, para a competidora e para a galera que gosta de ir num rodeio, só tá vestido de roupa country, né? Só pelo estilo. Pelo estilo, né? E não porque ele tem um cavalo, né? Que ele gosta. Então, funcionou super. Hoje eu vou falar para você que hoje 80% do que eu vendo é roupa country. Caramba. Girou, então. Girou, trocou. Expandiu para uma gama de produtos que é dentro do meu segmento que ela não estava aproveitando. Sim. Né? Sim. Perdi a venda para outro. Perdi a venda para outro. Hoje, e quando você faz minhas vendas, né? essas vendas você monta stand, você leva roupa também à moda ou não? Então o que aconteceu? Daí, bom, uma das coisas que eu tava focando, né, que eu tava imaginando assim no futuro, era que eu queria montar uma loja country e parar um pouco de andar assim todo dia de rancho em rancho, porque assim eu tava ficando um pouquinho cansada, né? E porque eu também pensava assim, se eu ficar doente, como é que eu vou vender? Depende 100% de mim. Sim. Aí como hoje esse final de semana tem um rancho lá que tá uma galera, eu vou lá. Se eu tivesse indisposta ou não tivesse legal, eu ia perder de vender, eu não ia. Então uma das coisas que eu visualizei a loja física, que se eu não tiver aqui, a loja tá vendendo. Não preciso necessariamente estar aqui, né? Então eu já fui olhando lá pra frente, né? Que ter um segmento que não dependesse 100% de mim. Então eu parei um pouco de andar nos ranchos todo dia. Não tava dando tempo e eu queria parar um pouco. Aí eu falei, bom, se eu montar stand nas provas, eu vou pegar todo esse público num lugar só. E tem uns caras aí que fazem, tá dando certo, se o cara tá fazendo, vou fazer também, né? E aí, nesse stand que eu tenho ido, eu comecei mais com acessório para cavalo. E comecei, depois da loja física, a levar a parte de roupa, bota. E assim, nesses eventos que eu vou, o que mais tem é acessório para cavalo. E a parte de roupa não tem muito. Tem, mas assim, ainda não tem uma loja que... É uma ou outra loja que resolve ir no final de semana, mas ela não vai sempre. E aí eu fui vendo que no stand, o que mais tá vendendo é a roupa, é a bota, é isso, é aquilo. Vende o acessório para cavalo, mas assim... Então, você tem um monte de outros concorrentes que já estão vendendo aquele mesmo produto, você entra com outro, né? Exatamente. Então eu não fico preocupado. Os caras tá lá se matando vendendo traia. Deixa. Vendo roupa. Se naquela prova não tá vendendo roupa, tem a traia também. Então tudo eu tenho. O que o cliente quiser, eu vou estar vendendo. Legal. Né? E eu falei, esses caras se matando lá por isso, eu tenho outros produtos aqui também. Tenho igual dele, mas eu tenho esse. Então, não perde a chance, né? Você já tá lá. Se não é um, é outro. Se não é um, é outro. De um jeito ou de outro eu tô vendendo. E tá dando um super retorno. Nossa, muito bom. Porque legal. A galera que não tá conseguindo vir na loja, ela tá no evento competindo, ela já aproveita comprar uma bota, E aí é a magia da rede social, né? Porque ela te acompanha durante todo um período na rede social, vem lá, nossa, eu queria ir lá comprar, queria conversar com a Lei e tal. Chega na prova, tá lá. Sim. Casa, né? Casa. Dá aquele bonde tipo, agora eu tô encontrando a Lei, vou tirar uma foto com você. Isso. Você chega a divulgar que vai estar no evento tal. Sim. Aí o pessoal acaba indo e vai lá te procurar mesmo. Sim, e agora é engraçado que agora, esse ano que eu fiz mais. Na verdade, eu queria ter começado o ano passado já. Só que daí minha mãe teve AVC, ficou doente. E aí as meninas ficou aqui aguentando as pontas na loja enquanto eu ficava com ela no hospital e tal. Então eu tive que parar. Aí ela melhorou, eu falei, não, esse ano eu vou. Então esse ano
que eu comecei mesmo a fazer feira, eu já fazia lá atrás bem pouco, mas assim, provinha pequena. Eu lembro que uma vez você prova grande eu tenho que ter muita mercadoria, e eu não ia, sabe? Ficava naquela. Eu lembro que uma vez você comentou que você não chegava nem a entrar no evento, parava no estacionamento e vendia ali mesmo, sempre né? No carro. Chegava na prova vendendo no carro, então assim, o tempo todo vendendo. Eu ia competir, já tava com as coisas no carro vendendo. Eu ia no rodeio vendendo com as coisas no carro. Ia até a prova, a galera lá com o stand, lá eu lá no carro vendendo pra um, pra outro. O cliente pedia, você vai na prova, já leva tal coisa pra mim, sabe? Então, assim, eu pensava assim, pra eu estar lá em cima vendendo com stand, eu tenho que ter muita mercadoria. E na época eu não tinha tanto, assim. Investimento para participar de um evento também é alto, né? Tinha medo, paga um espaço caro lá e depois não vende, como é que faz? Então, assim, foi tudo encaixando na hora certa e eu fui estudando, olhando, que a hora que eu falei assim, agora eu tenho tudo, agora dá pra ir, né? E aí foi muito bom esse ano, que daí eu já vou divulgando nos meus grupos, que eu tenho 6 grupos do WhatsApp, só de cliente. Ó, vou estar na prova esse final de semana, uma semana toda, eu vou estar com o stand lá, passe lá visitar meu stand e tal. Aí você já começa a trabalhar aqui. Sim. E é muito legal que agora o pessoal já começa a gravar. A certeza que aquela prova lá, ela vai estar. Já espera, né? Viu? Você vai estar na prova, né? Você leva tal coisa? Já sabe que vai. Já vai com encomenda, né? Faz a compra online. Se tem uma prova que eu não vou, eles ficam até chateados. Nossa, não acredito que essa você não vai. Não, nessa não, vou na outra. Ah, então te vejo na outra. É bem... Que legal, que legal. É um fluxo, é uma crescente constante, isso é muito bonito de ver. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouco, você chegou aí pro Texas, né? Sim, fui uma vez. Como que foi? Porque você tinha comentado meio por cima pra mim, você tinha vontade de conhecer, porque lá é o berço do country, né? Sim, lá, nossa, se perguntasse pra mim hoje, qual é seu sonho? Você gostaria de viajar pra onde? Eu falaria, eu quero ir pro Texas de novo. Então me fala aí como que foi essa experiência no Texas. Como que você foi pra lá? Foi tipo, vou e... Não, no Texas foi assim, quando eu era criança, eu via muitos vídeos e eu falava assim, nossa, eu sonho ir pro Texas, lá tem cavalo, tem prova do tambor, já imaginava. Molecada querendo ir pra Disney e você não, eu via os rodeios lá dos Estados Unidos, ficava assistindo no computador da escola, os rodeios. Sério? Assistia Adriano Moraes, Guilherme Marques, eu falava, nossa, já pensou conhecer esses caras um dia? Eu já ficava sonhando, ficava assistindo na tela do computador, imaginando. Pessoa que sonho conhecer eles e tal. Graças a Deus conheci eles, tenho amizade com eles, tirei foto, tudo. Eu falava, gente, já pensou Keila Polizello e tal, né? Aí eu sonhava com o Texas, imaginava aquilo lá, via filme, tudo. E eu tenho uma amiga que eu comentei com ela sabia que era meu sonho ir pro Texas, né? Eu falava, sonho ir pro Texas. Ela falava assim, um dia que eu for, eu vou te levar. Aí você promete que você vai me levar? Ela chama a Natália Poppermeier. E ela faz prova do tambor. Eu conheci lá atrás já ela, por causa do meu pai. Meu pai apresentou ela, fui fazer aula de tambor, competi tudo. Muitas vezes, agradeço muito a ela, o pai dela, que foi eles que me levaram até depois que meu pai faleceu a competir numa provinha aqui em Rio das Pedras, inclusive. Que legal. E ela chegou um dia, ela falou, eu tava bem, assim, já tava vendendo minhas coisas, tal, tava ganhando uma graninha legal, e ela falou assim, viu, eu vou pro Texas. Eu não sei quando ainda, mas já vai guardando um dinheiro aí que se eu for, você vai junto. Falei, jura? E comecei já a juntar um dinheirinho. Falei, não posso perder essa oportunidade, né? Não sei falar muito bem inglês, falei, eles vão me levar. E aí chegou o dia, ela falou assim, viu, a gente vai procurar passagem, já tem uma grana aí, vai juntando mais, vai trabalhando mais, que até a gente ir, você consegue mais, e tal, fui juntando. Vamos procurar passagem promocional, já vai tirar seu visto, passou todas as coordenadas, eu já tirei meu visto, passaporte, passei no visto, falei, meu Deus, consegui passar. E ela com o marido dela que me levou. Ela falou, daí a gente conseguiu uma passagem promocional lá, num dia legal que deu pra gente ir. E ficamos uma semana lá, consegui... Na semana que a gente foi, que era passagem promocional, você vai no dia que dá, né? Uhum. Eu dei muita sorte, que ela falou assim, vou trazer você sempre, você é muito sortudo. Tinha um rodeio. Tinha um rodeio bem na semana. 2 dias de rodeio a gente pegou, compramos o ingresso, assistimos 2 dias de rodeio e ela me levou pra tudo quanto é lugar do Texas. Os pontos mais legais, as lojas mais legais, ela me levava. Todo dia a gente tava num canto. Todo dia a gente dormia num hotel na beira da pista, assim. Rodando o estado mesmo. Rodando.
Nossa, foi incrível. Ela me levou para um monte de lugar. Que ano foi isso? Acho que foi 2018, 2015, 2017, por aí. Faz tempo Que já. legal, Já que tá legal. na hora de ir de novo. Passou da hora. Passou da hora. E você vê muita diferença no comércio lá, assim, comparado com aqui? Nossa, lá Você chegou a O que te analisar? chamou mais atenção, assim, no... Trouxe alguma coisa de Essa lá que semana- você incorporou na sua loja? Sim, trouxe. Eu fui numa loja lá, que é a Tesques, e você entra assim, acho que tem umas 500 celas. Eu falava, Gigantesca, gigantesca. Eu falava, já pensou ter uma loja, aquele monte de cela? Aí na minha loja, quando você entra assim, é que agora tem menos cela, mas quando entrava assim, o que eu queria pôr é aquele monte de cela na entrada. E eu tinha umas 15 celas assim na entrada. Eu falava, igual no Texas, não é igual, mas assim, é o estilo, né? E lá o povo, essa semana mesmo que eu tava na prova, tem uma cliente, uma colega, que tá morando lá no Texas faz 4 anos, né? Saiu daqui e foi embora pra lá, treinar cavalo, o marido dela competir, compete, vive disso lá. Que legal. Ela falou, Alessandra, lá é natural, lá o povo trabalha o tempo todo com isso, eles mesmos limpam a cocheira, eles mesmos cuidam do cavalo, eles fazem tudo. Eles vão pro rodeio, não tem tratador, treinador, é tudo você que faz. E lá trailer, caminhonete é tudo comum, um trailer lá eles usam pra roçar lá o pasto e colocar o capim, o feno, uma tora de madeira que eles cortam lá, usa o trailer para isso. Então, tipo, é muito natural para eles. Eles vivem mesmo do cavalo o tempo todo. É incrível. Eu tava lá e parecia que eu tava dentro de um filme, sabe? Tinha uma cidadezinha lá, umas cidades bem antigas, assim, bem Velho Oeste. Velho Oeste. Nossa, eu falava, gente, eu tô dentro de um filme. E ela falou... Tem um pistoleiro no meio da rua aqui fazendo duelo. Lá tem uma cidade que chama Fort Worth, que o pessoal faz tipo um teatro, que nem Velho Oeste, assim, na rua, legal. sabe? Só que no dia que eu fui tava frio, então não teve isso. Tá. Então tem que voltar agora no calor. Nevou lá, vi neve, foi assim... Coisa rara, hein? Coisa neve no Texas rara. é raro. Vi neve, tirei foto na neve, tipo, aproveitei tudo lá, sabe? Foi muito legal mesmo. Nossa, eu gostaria de voltar de novo lá. Mas, se Deus quiser. Mas realizei um sonho que eu lembro que eu sentei embaixo de uma árvore, fui cortar vassoura na roça com a minha mãe. Meu pai já tinha falecido quando eu tinha 15 anos. Eu fui cortar vassoura na roça para juntar o dinheiro para vir fazer a faculdade na cidade. Eu sentei embaixo de uma árvore e falei assim para minha mãe: mãe, um dia eu vou viajar no Texas. A minha mãe falava assim: você sonha demais. Ela falava para mim, sempre falou. Agora não mais, mas ela falava muito. Agora ela não arrisca. Agora ela viu que... Não, agora ela fala, se ela falar, ela vai fazer. Mãe, eu vou um dia pro Texas. Ela fala, mas você sonha demais, você sonha muito alto, daí você vai ficar frustrada. Aqui no meio do mato, como é que você vai imaginar lá? Você vê, né? É uma coisa que é muito cultural, às vezes, não é nem maldade. Assim, não, o pai corta, poda o sonho do filho. Não é que pra ela, dentro da uma realidade que ela que não existe, né? toda a vida dela, que ela viu os irmãos, os parentes, tudo. Não, você tá fora da caixinha. Fora da caixinha, não tem como você imaginar uma coisa fora da... Não tem como você imaginar uma coisa fora dali da roça ali. Ela não tinha como imaginar. Ela teve um estudo de 4ª série. Sim. Pra ela falar assim, como que ela vai pro Texas? Tem que ter muito dinheiro. Não cabe na realidade. E aí fica naquela, pô, pra não te ver sofrer, na percepção, isso. Imagino eu. Pra eu não ver ela sofrer, deixa eu dar uma podada nela aqui, pra ela não ficar frustrada lá na frente, ficar triste, se magoar. Exatamente. Mas, na verdade, é o sonho que movimenta, né? Até quando eu fui prestar o vestibular na faculdade, eu não tinha estudado nada, o que eu sabia na escola, e eu quis fazer, porque assim, lá, também, assim, na minha cabeça lá, pra eu sair do sítio, eu tinha que vir fazer a faculdade, eu tinha que vir embora pra cidade, eu tinha que entrar numa faculdade. Você fala sítio, mas era em Piracicaba mesmo. Aqui em Piracicaba mesmo. Mas era bem no sítio mesmo, na roça. Sítio. Qual região que é? Aqui em Piracicaba mesmo, é no bairro dos Marques. Lá perto de Saltinho. Também não conheço a região. Entendi. Porque Saltinho, antigamente, ele era bairro de Piracicaba. Mas hoje é uma cidade mesmo, né? E aí eu também imaginava isso. Falava, eu tenho que fazer uma faculdade, ir embora pra cidade. Aí eu, com a faculdade, eu vou arrumar um emprego. Eu imaginava que eu tinha que trabalhar na Caterpillar.
É ele. Né? Meu sonho era trabalhar na Caterpillar. Porque falar, Caterpillar vai viajar para os Estados Unidos, lá eu vou conseguir ir pro Texas. Ó, É um plano. era um plano. Porque como eu morava lá no sítio, vinha muita gente da Caterpillar na minha casa. Meu pai tinha bar. Eu com a minha mãe, a gente tocou bar há muito tempo. E vinha muitos parentes ali do sítio que tinham ido embora para a cidade para trabalhar na Caterpillar. Né? Um indicava pro outro, então tinha muito conhecido. Então eu imaginava, né? E você via que eles eram ricos, tinham uma casa boa, ganhava bem, viajava para os Estados Unidos, estava num cargo assim. Então eu falava, é um caminho. É um né? caminho. O Então, importante é ter uma direção. Eu imaginava isso, vou ter que ir pra cidade, fazer uma faculdade, entrar na Caterpillar, vou ganhar bem, lá eu vou ter o traçando seus cavalo. caminhos. Lá eu vou ter o cavalo, vou viajar pro Texas, E lá eu vejo o que eu faço. e lá eu vejo o que eu faço. Mas não deu nada certo, não entrei na Caterpillar. Não deu nada certo, deu nada mas certo deu tudo desse certo. plano. Essa parte, Desse plano. Não deu Mas esse talvez tenha plano. dado mais certo do que você imaginava. O seu Waze só falou assim, recalculando rota. Recalculando rota. Não é Kátia, é pra cá, ó. Recalculou Transportadora. bem melhor essa, né? É porque, assim, lógico, a gente não tem como saber o que aconteceria se tivesse seguido esse caminho, mas uma das hipóteses é, entrei na Caterpillar, tô confortável aqui, ok. E daí? Parou ali. Exato. Eu penso assim que para eu chegar onde eu tô, assim, foi tudo um degrau, foi tudo uma escola, tudo fez parte para eu estar aqui hoje. Sim, com certeza. Tudo assim foi se encaixando e assim eu imagino que na minha vida nada seria fácil. E também acho que eu também não ia gostar do fácil. Eu ia ter que, né? Então eu penso assim, Deus acho que olha lá e fala assim, não, você vai conquistar tudo, mas você vai ter que ralar. E acho que o empresário também, o empreendedor é tudo muito isso, né? Eu penso assim, se você me pedisse um conselho para um empreendedor, primeiro que você tem que amar muito o que você faz. E você não tem que olhar assim, eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar de sábado, eu vou estar no sol. Não tem hora. Esse negócio de vou empreender, vou criar uma empresa e vou trabalhar menos, é o contrário. Só que você trabalha para o seu propósito. Para o seu propósito. Só que assim, você tem que buscar um ramo de atividade que você goste mesmo, para não ficar maçante, de você falar, putz, eu tô aqui hoje no fim de semana, trabalhando no solão. Você tem que estar gostando daquilo e por conta daquele propósito. Hoje eu tô fazendo, ou às vezes até ruim mesmo. Nossa, hoje eu tô aqui nesse solão me matando, mas porque eu quero colher algo bom lá na frente, porque lá na frente eu já tô visualizando uma loja e trabalhar na sombra e fazer tal coisa. Mas mesmo assim ainda nunca para, né? Eu carrego um caminhão com a minha loja toda, eu descarrego o caminhão tarde da noite, eu trabalho a semana toda lá no stand, eu durmo fora, tomo banho no banheirão lá da galera. Depois no final do evento, um domingão, eu carrego todo um caminhão, mala de roupa pesada. Monta as coisas, desmonta, descarrega domingo à noite na loja. Mão na massa mesmo. Na segunda-feira, arrumando a loja, pondo a mão na massa. Então assim, nunca para. Então você tem que ter aquele amor, nunca achar que tá confortável e que acabou ali. Esse é um ponto que eu sempre falo, assim, quando eu visito algum cliente, eu pergunto, né, qual que é o teu projeto para daqui a um ano e tal, pra gente começar, dentro da área de contabilidade, para projetar como economizar imposto, eu preciso saber quanto você planeja ganhar. Aí tem muitos que são mês, assim, quando eu visito um cara pequeno, ele fala assim, não, eu quero ficar ali nos 6.750 do MEI, ali dentro do MEI. Vai quebrar. Não. Vai quebrar, porque a minha premissa no empreendedorismo é, se você se contenta com pouco, o teu concorrente uma hora vai fazer melhor que você. Sim. Porque ele vai estar comendo a grama querendo passar. Sim. E ele te passa. Sim. Nossa, assim, a gente vai, que nem nas provas, é muito lojista, muita loja, muita gente querendo vender nesse cenário que tá difícil, né, com a política e tudo. A venda é uma montanha-russa, né, então, Sim. assim, você tem que estar com muita garra o tempo todo. Não é uma subida linear. Não. Ela oscila. Você não pode cansar, você tem que estar o tempo todo ali querendo fazer coisa diferente, porque, assim, a concorrência é um leão, assim, tem que estar com gás. Um dia é bom, o outro é ruim, o outro é péssimo, daqui a pouco melhora um pouquinho e cai de novo. Cai de novo, e respira, vamos de novo, toma um segue fôlego, bola pra frente. Isso aí tento mesmo. aqui, tento ali, arrisco, não deu certo aqui, vamos de novo, né? Não tem... Se eu falar pra você que na loja física é o que mais estou enfrentando, acho que desafio, acho que hoje na loja física eu acho que eu tenho mais dificuldade ainda do que eu fazer sozinha
o dia a dia ali de ralar e bater de porta em porta, porque daí dependia só de mim. Hoje eu dependo, eu tenho funcionário. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje eu tô com 3. Mas tem os dias bons, que o funcionário também não tá no dia legal dele, também tá de mau humor, você tem que entender, tem que ter paciência. E nem tá por lidando isso, com pessoas, né? Tá lidando com pessoas, nem por isso ele é um mau funcionário, um péssimo funcionário. Aquele dia ele não tá muito bom, né? Você tem que avaliar o contexto todo, né? Sim, tem o funcionário, às vezes falta, às vezes você contrata um, acha que vai dar certo, não dá, aí sai, e depois, né, você começa do zero. E é tudo custo, né? Porque você contrata um, treina 3 meses lá, e ele fala, não, arrumei uma coisa, às vezes não sai nem por divergência, às vezes fala, ó, arrumei uma coisa que vai pagar mais. Sim. Exato. Aí você perdeu 3, você investiu 3 meses nele, ali treinando, ensinando, explicando o que é as traias. Aí fala tchau. Aí tchau. Aí depois começa uma outra do zero, explica. Processo então, você perdeu ali 6 meses. Daí saiu um de 3, aí você contratou até ele pegar mais 3 meses de experiência e pegar o jeito. Você já foi 6 meses. E você precisa, que nem eu, como eu tô indo muito nas provas e tal, eu tenho que ter pessoas firmes aqui. Para continuar aqui, porque independente de eu estar na prova, a minha loja aqui fica aberta normal. Sim. Tem que vender. Eu não tô aqui e eu tenho que ter pessoas de confiança. Exatamente. Tem tudo saber isso. Que o negócio está rodando, que o cliente vai ser bem atendido, que vai despachar o material. Exatamente. Então você tem que ter uma pessoa comprometida aqui. Você sabe que vai atender bem seu cliente, né? Você fala para ir lá e ele não, né? Exatamente. E o cliente, assim, dá todo o feedback, se atendeu bem, se não atendeu. Ele tem prazer em contar para você que foi bem atendido ou foi mal, ou alguma coisa aconteceu. Ele, fui lá na sua loja, viu? Então, assim, se a vendedora esquece de falar, fulano veio aqui na loja e tal, ele mesmo manda uma mensagem para falar, olha, eu fui lá na sua loja, tá? Pra saber que ele tá vindo prestigiar, né? Que é a atenção que eles querem, né? Sim. Então, a gente sempre fica sabendo. E acho que esse é o meu maior desafio hoje, é a loja física, né? Tá aprendendo com ela ainda. Um ano é pouco, né? Um ano é muito pouco. Muito. Tem muito cliente ainda pra vir. Em um ano o negócio vai estar rodando, os trolls, esquece. Não. Eu falo que é uma nova empresa hoje. Apesar de eu ter um tempo e tal, mas eu falo assim que é meio que um outro processo de trabalho. Um outro processo, né? É diferente. Totalmente diferente. E acho que também isso aqui tudo pequeno assim, pequeno grande, mas é uma escola. Se eu quiser ter a loja 2, a loja 3, faz parte da escola. Quando você modelou, né, a primeira já está em ordem, modelada, você sabe como que é o processo tudo certinho, a outra é só replicar. E a outra é só replicar. Sim, né? sim. Mas, Ale, fala aí pro pessoal, né, qual que é a sua localização, o seu Instagram, pro pessoal te seguir, conhecer. Né? Bom, eu fico aqui em Piracicaba, né, na rua Carlos Anota, 910, no bairro Paulista, fico próximo à Escola João Conceição. E tem o meu Instagram lá, é Alessandra Alves Acessórios. Então lá tem o site, tem o nosso WhatsApp, que a gente atende muito pelo WhatsApp o tempo todo. Né, tem a equipe. Se a pessoa quiser uma foto numa bota, já pede por ali e você manda ali mesmo. Isso, pelo WhatsApp, atendimento personalizado. A pessoa pode mandar mensagem lá que a gente está o tempo todo. Não fecha para almoço, trabalha no sábado também. E é isso. Então passa aí para conhecer, entra lá no Instagram, né? Venha conhecer. E é isso, né, Cleiton? É isso, show de bola, mais um excelente bate-papo, né? Ainda tem muita coisa pra gente conversar, Ali, a gente vai voltando, vai chamando, vai encaixando a agenda pra trocar essa ideia e você contar mais o processo. Sim. Acho que tem muita história ainda. Sim, muito legal, gostei de ter participado. É muito bom, né? A chance aí de poder mostrar pro público que não importa se é homem, se é mulher, o que for. Origem, pobre, a origem, de onde veio, o que faz, se a pessoa tem o sonho, né? Se ela tem o desejo de conseguir algo mais, empreender, eu digo que é o melhor caminho. Eu também acredito. É o melhor caminho, porque você trabalha para o seu propósito. Sim. Né? Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado. Nossas mídias estão na descrição aqui embaixo. Não se esqueça de nos seguir, curtir e se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Fique ligado, semana que vem tem mais. Tchau, obrigado, boa noite.